Olá malta, hoje venho falar convosco sobre a calculadora, a utilização da calculadora nos testes e exames. O que é que eu gostava de dizer? Primeiro, é super importante verificarem se a vossa calculadora está dentro das calculadoras permitidas para o exame. Obviamente que durante os testes, e dependendo dos professores, podem usar uma calculadora que não esteja nessas restrições. Qual é a dificuldade? É que depois poderão ter que se habituar a outra calculadora para fazer o exame. E não é o ideal. Portanto, o ideal é se já tiverem uma calculadora que já está aprovada para o uso em exame e que possam ir ao longo do ano habituar-se a ela. Por exemplo, eu na altura tive essa complicação. Esta calculadora, que é a TI 89, eu quando comprei não dei por isso e portanto eu habituei-me bastante a ela, que na altura já eram muito mais evoluídas que as calculadoras que havia, e depois no exame não pude utilizar. Então nos 15 dias antes do exame tive que me estar a habituar a uma TI 84 para poder fazer o exame e funcionava um bocadinho diferente da minha. Portanto, isso é tempo que nós não queremos perder. Portanto, idealmente escolham uma calculadora das que já está contemplada na lista e aprendam a trabalhar com ela ao longo do ano e experimentem durante os testes e os exercícios em casa. Agora, eu queria deixar alguns pontos importantes quando se está a trabalhar com a calculadora e especialmente em exercícios próprios de calculador. Portanto, às vezes há alguns exercícios que pedem use especificamente a calculadora gráfica para resolver este exercício. Primeiro, uma coisa super importante é nós temos que perceber o exercício e temos que pensar nele como se fôssemos resolver à mão, ok? E depois sim, vamos pegar na calculadora e vamos resolver esse exercício. Porquê é que eu digo que isto é importante? Porque às vezes o que acontece é quando saltamos logo para a calculadora e não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, baralhamos aquilo tudo e no fim não era nada daquilo que nós queríamos, ok? Portanto, não é saltar para a calculadora só porque sim. Portanto, normalmente esses exercícios estão relacionados com a parte gráfica, com as propriedades gráficas da calculadora. Então o que é que eu aconselho? Não sei se já viram, se não viram, vejam aquele vídeo em que eu digo quais são os passos que se deve seguir para abordar um teste ou um exame. E especificamente nestes exercícios da calculadora devemos, na mesma, manter o sublinhado nas partes importantes. E uma coisa que devemos fazer e é sempre pedido no exame, é depois passar o desenho que estamos a visualizar na calculadora para a folha de teste, ok? Não esquecer, quando passamos esse desenho, que é super importante, os extremos, vou pôr aqui um exemplo, os extremos em que estamos a ver esse mesmo gráfico, ok? Qual é a escala? Por exemplo, tenho este exemplo aqui. Qual é a escala? Qual é a grandeza que está em cada eixo, ok? E quais são a ordem de grandeza, por exemplo, ok? E depois convém marcar os pontos de importância que são pedidos no exame. Portanto, ponto 1, a resolver exercícios de calculadora gráfica, vamos à função y igual, ok? E escrevemos a equação que queremos que apareça. Quando eles pedem para resolver uma equação, ok? A maioria das vezes o que deve ser feito é, como neste caso, portanto, eu tinha que resolver uma equação que era a equação y1 igual a y2, era, portanto, o que é que eu quero? Quero desenhar os dois gráficos e ver onde é que eles se intersetam. Porque onde eles se intersetam é onde eles são iguais. Ok? Vamos supor que eu tenho uma equação super complexa igual a 5. Ok? Eu ponho essa equação super complexa, ok? Por exemplo esta, e no y2 ponho 5. Tá? E depois vou ao grafo, ele está a desenhar, mas qual é a ideia? A ideia é ver onde é que este gráfico e a linha y igual a 5 se intersetam. Porque é muito mais fácil fazer isso do que andar com os cursorzinhos à procura do ponto em que o y é 5. Temos muito mais tendência a enganar-nos. Por exemplo, neste caso, y igual a 5 não interseta o gráfico, ok? Portanto, vou escolher y igual a 2. Okay? Mais uma vez, tenho a equação e quero quando é que aquela equação é igual a 2. Então, no y2 ponho 2 e aquilo vai desenhar simplesmente a reta y igual a 2. Okay? Mais uma vez, está a desenhar primeiro a equação que eu falei e depois vai desenhar a reta y igual a 2. E o que eu quero é o ponto em que elas se intersetam.
Então eu estou a facilitar o meu trabalho em vez de ter que andar com o cursorzinho à procura do ponto em que se interseta, eu simplesmente tenho aqui, ok? E vou diretamente à interseção. Ora, outra coisa importante é saber escolher a janela. Como vêem, não está nada fácil de eu encontrar o ponto que interseta a linha y igual a 2 com o gráfico daquela função, certo? Portanto, o que é que eu faço? Eu normalmente começo por escolher uma janela geral, ou seja, o x vai de menos 10 a 10 e anda uma unidade, a escala é de 1 em 1, e o y vai de menos 10 a 10 e anda de 1 em 1. Portanto, faço sempre isso. E depois o que é que eu faço? Quando olho para a escala, vou-vos mostrar de menos 10 a 10 de 1 em 1, ok? Vão já perceber qual é a diferença. Eu aqui já tinha a escala adequada escolhida. Portanto, isto agora demora um bocadinho. Mas vão logo ver onde é que se centra o gráfico que me interessa. Portanto, claramente não está nada a acontecer para y menor que 0. Certo? Neste caso, menor ou igual que 0. Portanto, toda a parte de baixo não me interessa. Portanto, eu quero escolher, ok, a região. Muitas vezes é dita a região no exame, tenho que ter atenção a isso, porque às vezes eles dizem procure soluções no intervalo x entre 1 e 6. Okay? E eu já tenho que saber que vou selecionar uma janela em que o x só vai entre 0 e 6. Não preciso disto tudo. Portanto, eu vou fazer isso. Vou selecionar uma window. Conseguem ver? X máximo, X mínimo, X scale, que é a escala, Y mínimo, Y máximo e Y scale. Portanto, eu vou selecionar o X entre 0 e 6, é o exemplo do exercício que eu estou a dar, e já percebi que o Y abaixo de 0 não interessa, portanto vou pôr a partir de 0 e vou pôr até 4, porque também já percebi que não chega tão acima. Percebemos há bocado que nem sequer havia interseção com a reta y igual a 5. Portanto, ele está a desenhar o gráfico. Ok. Okay? Temos ali o ponto de interseção. Ainda não dá para ver muito bem. Portanto, eu posso fazer duas coisas. Posso utilizar o menu zoom, que no meu caso é o F2. Okay? Posso utilizar esse menu zoom e fazer zoom box, que é, eu escolho uma região, estão a ver o cursor? Eu vou escolher a região first corner e, portanto, vou escolher a região à volta daquela área em que há interseção entre as duas curvas. Okay? Portanto, é isso que eu vou fazer e ele vai-me ampliar essa zona. Portanto, escolhi a primeira zona e agora, se virem, ele está a desenhar uma box, vêem? Ok? E eu vou escolher o último canto. Okay? E agora, o que é que vai acontecer? Vai-me desenhar o gráfico em grande. Esta é uma alternativa. A outra é voltar a mudar a window, okay? Como eu expliquei há pouco. Portanto, posso selecionar a window mais perto daquilo que eu quero. Tá? Então, como vemos aqui, o 2 interseta aquela, portanto, a parte inferior. E agora, eu venho com o cursor, okay? E em vez de ter que estar a ver onde é que o y dá 2, já sei que esta reta toda é y igual a 2 e, portanto, leio o x igual a 1.4765 e então a resposta à resolução da equação este comboio gigante igual a 2 é x igual a 1.14765, ok? Portanto, é tão simples quanto isto. Obviamente que o que é preciso apresentar no exercício? É preciso apresentar, temos esta equação, convém dizer que utilizamos a equação do lado direito, do lado esquerdo, portanto era isto, igual a 2, do lado esquerdo utilizámos como a entrada y1, a do lado direito como y2, depois utilizámos a janela tal, o desenho do gráfico, neste caso é sem zoom, portanto apresentamos o desenho inicial, apresentamos qual foi a região de interesse, não esquecer da escala e de dizer quais são as grandezas que estão nos eixos, e depois apresentar o ponto,
ok? Em que então aquele comboio todo é igual a 2 e apontar quais são as coordenadas x e y e dizer que então a solução da equação é x igual a 1.14765, ok? Então são estes os pontos essenciais de apresentar. Obviamente que nós podemos utilizar a calculadora gráfica para outras coisas, sem ser fazer contas simples. Esta modalidade gráfica nós podemos utilizar, por exemplo, quando estamos a resolver uma equação à mão e de repente estamos na dúvida se aquilo está certo ou não. Ok? O que é que nós fazemos? Fazemos precisamente isto que eu expliquei. A equação é qualquer coisa igual a qualquer coisa. O que está no primeiro membro pomos no y1, o que está no segundo membro pomos no y2. Deixamos que a opção gráfica desenhe as duas curvas e vamos procurar o ponto em que elas se intersetam no intervalo que nós queremos saber. Ok? E de repente podemos validar uma equação que eu resolvi à mão e ter a certeza que fiz corretamente. Por exemplo, no caso de eu estar mesmo com muitas dúvidas, porque, por exemplo, na linha a seguir aquele valor não bate certo, ou qualquer coisa desse género. Ok? Portanto, explorem um bocadinho a vossa calculadora. Em caso de dúvida, há imensos manuais e tutoriais e etc. na internet, mas claro que se precisarem de ajuda, falem comigo. Espero que tenham gostado e obrigada!